girassóis, toda a luz do mundo, a paz e a bênção de Santa Sara e de todos nós ciganos. Olha aqui, a sua cigana de luz, o nosso encontro marcado aos domingos, hoje, 15 de outubro de 2023. Ei, girassóis, não é de hoje que eu estou alertando sobre o mês de outubro, especialmente a partir de hoje, da segunda quinzena de outubro. E é claro que eu vim trazer mais um conteúdo que vocês me pedem, afinal, vocês pedem nos comentários e a humilde cigana faz. Mas antes de darmos início à nossa leitura de hoje, primeiramente, os agradecimentos a todos os membros do canal e a todas as pessoas que nos enviam Pix para ajudar na causa dos nossos peludinhos, não somente os meus resgatados, mas de muitos abrigos e protetores voluntários e dependentes, animais que são resgatados, tratados, recuperados, castrados, vacinados e colocados para adoção, salvos especialmente com a chance e a oportunidade de uma vida nova, graças à sua ajuda. Então, que nosso Criador Todo-Poderoso, nosso Papai do Céu, lhe conceda em triplo o bem que faz aos animais. Gratidão, gratidão, gratidão. Optcha. R$1 que você envia de Pix já ajuda bastante, acredite, porque eu consigo ajudar mais animais. Muitos animais de muitos abrigos são apadrinhados pelo nosso canal. Então, 100% do que entra da colaboração dos membros, 100% do que entra dos Pix são direcionados aos nossos animais, resgatados vítimas de maus tratos, vulnerabilidade, abandono e maus tratos, né? Esses são muitos. Olha, cigana, confessa que muitas vezes eu tenho receio de andar na rua, porque eu sempre falo, né? A gente acha que a humanidade evoluiu e, na verdade, a humanidade retrocedeu. Não na sua totalidade, mas é por isso que estamos nesses tempos sombrios. Bom, vamos lá. Eu sempre falo que aqui não é só tiragem de cartas. Não, eu sou um instrumento da espiritualidade, usado pela espiritualidade de luz. Eu sou um instrumento. Eu revelo o que me é permitido. Não é que eu quero, não. Claro que a gente pode escolher o tema, mas quando eu sento aqui, faço as minhas orações e os meus mentores ancoram, eu vou dançar a música conforme eles me mandam. É assim que funciona a espiritualidade verdadeira, a espiritualidade de luz. Eu vim trazer sobre a quinzena, a segunda quinzena, não a nível mundial apenas, mas a nível pessoal, porque eu tenho falado em outros vídeos, em outras previsões, sobre que começamos, digamos que, a compreender que o mundo realmente está diferente. Muitas pessoas são imediatistas e querem porque querem que esse sofrimento, esse desgoverno, essa situação que vivemos, quer que tudo se resolva para ontem. E não é assim que funciona. Quem acompanha os meus vídeos sabe. O mundo vai dar uma sacudida, como nunca. E esse mês é um mês que ou a pessoa acorda para a realidade em todos os sentidos, ou ela não vai acordar mais, né? Então, a obrigação dos espiritualistas sérios, como eu, os videntes sérios, como eu, os videntes verdadeiros, é alertar vocês. E o recado hoje que a espiritualidade de luz traz, que estamos entrando hoje, 15 de outubro de 2023, e o que será da próxima quinzena, é para você. É para você que está assistindo esse vídeo. Você não chegou a esse vídeo por acaso. Aliás, se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Ative o sininho da notificação. Dê o seu curtir. E para você que está chegando agora e busca uma vidente, e o seu trabalho é para a verdade, e é pioneira no mundo em desvendar casos que até hoje nenhum vidente desvendou, seja muito bem-vindo. Você chegou ao canal certo, porque aqui somos luz. Pois é.
Todos sabem que eu sou cigana de linhagem e tenho, entre os mentores que me acompanham, a minha cigana regente espiritual, que é a Sulamita, que o canal leva o nome dela. Eu sou a cigana Pri Ruiz, ou Priscila, ou Sila, como preferirem me chamar. Mas que nome para uma cigana, né? Pois é, eu sou filha de mãe cigana e pai hippie. Meu pai sempre foi roqueiro, né? Sempre gostou de Elvis Presley, não precisa falar muito. Inclusive saiu uma matéria minha semana passada no Jornal de Brasília, na coluna da Analice. Quem quiser, pesquise aí no Google, né? Jornal de Brasília saiu uma matéria que fala sobre a minha vida toda, como eu comecei a fazer leitura e conta tudo sobre mim. Então, né, acesse o Google aí, vai lá no Jornal de Brasília, na coluna da Analice, que vocês vão encontrar a matéria, né, feita com a cigana aqui. Bom, vamos lá. Todos sabem que eu sempre puxo energia e eu confesso que de todos os vídeos que eu já fiz mais de 500 vídeos, esse é o que está mais me dando calafrios. Mas sinto também uma energia positiva, uma energia de resgate positivo. O que você quer? O que será que quer dizer isso? Bom, todos sabem, eu jogo qualquer tipo de baralho cigano, qualquer tipo de tarô, mas hoje eu vou jogar com esses dois baralhos ciganos, da Mãe Santa Sara e esse da adivinhação. Com a permissão de vocês, para você que quer enviar uma lembrança para a cigana, ou ter uma empresa, quer fechar uma parceria, ou mesmo quer que eu fale de um produto que você tem aqui, clica na descrição desse vídeo, vai ter todos os contatos da cigana, todos eles, inclusive a caixa postal da cigana, tá bom? Bom, e acompanhe também sempre, eu peço para vocês, gerações, acompanhem a aba da comunidade. Eu sempre faço postagens importantes ali, é bacana acompanhar com ensinamentos espirituais, tem postagens bem bacanas. Acompanhe a aba da comunidade também. Vamos lá. E não esquece, né, geração, de deixar seus comentários para vídeos, seja eles vídeos mais rápidos, seja eles os vídeos que eu abordo assuntos mais complexos, às quintas e aos domingos, deixa aí seus comentários, tá bom? Vamos lá. Eu tô até com a minha adaga aqui hoje para me ajudar a cortar qualquer tipo de energia. Ela fica geralmente embaixo da minha toalha, mas hoje eu quis deixar em cima. Arrepios. Arrepios. Eu sinto que hoje eu venho trazer um recado individual. A segunda quinzena de outubro é como se a gente estivesse num avião e desse aquela turbulência que parece que o avião vai cair, não é? E chacoalha, 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 e a gente tem que apertar o cinto, é mais ou menos isso. Mas eu também, é pela energia que eu estou sentindo, mas vamos ver o que os nossos mentores têm de recado individual, ou no geral, para nós, em relação, para a humanidade em relação a essa segunda quinzena de outubro. Vamos lá. Ó, direções travou. Todos sabem, eu tiro 9 cartas de cada baralho
3 montes, 9 cartas de cada baralho. Tá bem posicionado, girassóis? Eu tô dando uma olhadinha. Eu já arrumo tudo, porque eu vou virar as cartas pra vocês, né? Junto com vocês. Travou, ou se travou. Bonitinho, vamos lá. Eu senti uma coisinha positiva também, não é só tristeza, não. E na mesma posição os pássaros, hein? Olha o jogo bem repetido, bem aberto. E aqui vem com uma mão inteira, aqui vem como... Sim. Perfeito, entendi perfeitamente o recado da espiritualidade. Girassóis, todos sabem. Eu não sou apenas vidente. Nasci com o dom da vidência. Aprendi a jogar carta aos 9 anos de idade, pequenininha, com minha mãe. E jogo profissionalmente desde os 15 anos. Estou com quase 50. Então, né, fiz faculdade mediúnica. Estudo o espiritismo há mais de 30 anos. Então, os meus vídeos não são apenas revelações, previsões. Eu faço questão que os meus vídeos sejam especialmente o ensinamento espiritual. Aí vem gente aqui imediatista. Ah, mas você fala demais. Meu amor, se você não está disposto a evoluir, a aprender, você não está no canal certo. Não que eu esteja pedindo para você sair, né? A gente tem o livre-arbítrio, mas eu trabalho de forma diferenciada. É por isso que em tão pouco tempo o meu canal explodiu, no bom sentido, é claro. Eu tenho tanta procura e eu abro uma agenda para consulta. Num dia, em 2 dias eu fecho para o mês. Por quê? Porque eu trabalho com a seriedade, com a verdade. Então, se você não está disposto a ter essa linha de aprendizado, o que eu posso fazer? Essa é a minha forma de trabalhar. Eu sempre falo que eu abri esse canal para despertar o maior número de pessoas para a verdade. É assim que eu trabalho.
E eu venho pontuando isso, inclusive no penúltimo e último vídeo que eu fiz. Sabemos que outubro é um mês, já está acontecendo, né? Eu falei dessa terceira G alguns dias antes dela acontecer. E eu confesso que é uma previsão que eu gostaria de ter errado, ou melhor, interpretado errado o que a espiritualidade de luz me revelou, mas não foi. Tanto que, coincidentemente, poucos dias antes de eu fazer essa previsão, chegou do acaso um livro para mim, que coincide muito com o que estamos vivendo, o Diário de Anne Frank. E é claro, como eu não resisto a um bom livro, eu não tinha lido, incrivelmente eu não tinha lido esse livro ainda. E lendo o livro, e vendo tudo o que estamos vivendo, porque pode não ser a nossa terra, mas envolve a todos nós. E aí eu me pergunto, o ser humano evoluiu aonde? A questão é que eu sempre falo que o meu canal é para pessoas inteligentes, tendo em vista que aqui no YouTube a gente tem que viver, falar como se a gente vivesse no mundo dos unicórnios coloridos. E não se pode falar o nome disso, o nome daquilo, nem desse grupo aí que começou essa terceira G, nada a gente pode falar. É complicado trabalhar assim. Então, as pessoas têm que prestar bastante atenção quando eu tenho algo para dizer. E voltando, como eu mencionei que outubro vai ser um mês que ou a pessoa desperta, ou ela desperta, né? Ou ela desperta ou ela morre na praia. Eu tenho, não tudo, entendam bem, tudo isso que estamos vivendo, por mais triste que seja, por mais revoltante que seja, por mais que dê a impressão que o Papai do Céu abandonou seus filhos, é a única forma da Terra, do planeta Terra, sobreviver. Não existe condições para se dar início a uma nova era se não houver esses tempos. Que eu sempre falo que vai durar 30 e poucos anos, 33 anos, agora 34 anos. No passado, Papai do Céu ficou muito revoltado com a humanidade, e aí ele pegou um homem e preparou esse homem, que é Noé, para fazer uma arca. E uma arca enorme, né? Que coubesse milhares de animais. Porque Papai do Céu estava revoltado com a humanidade, né? Com as injustiças. E aí ele decidiu fazer um dilúvio, né? Dar um dilúvio na terra. Mas ele resolveu dar uma chance para os humanos. Não todos eles. Bom, Noé tinha que colocar na arca um casal de cada espécie. Um casal de cada espécie. Foram centenas, para eles darem continuidade. Para vocês verem como os animais são importantes para Deus. Mas na arca foram somente Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as 3 esposas dos seus filhos, ou seja, 8 pessoas. E aí Papai do Céu mandou dilúvio. Papai do Céu mandou dilúvio, mas depois ele se arrependeu de mandar o dilúvio. Não de mandar o dilúvio, mas ele prometeu a si mesmo que não ia fazer mais dessa forma. Então, para vocês que acreditam que o Apocalipse vai vir um meteoro, BUM! Não! O Apocalipse agora, já estamos nele. Que é essa transição rumo à regeneração. Papai do Céu está colocando ordem na casa
aos poucos. Mas tem tanta coisa para colocar a ordem que muita gente vai sofrer. É por isso que eu estou passando isso para vocês. Mas nem tudo são trevas. Por mais que possamos esperar agora dessa segunda quinzena, casa 15, casa do urso, a torre, que é uma carta pesadíssima, tá? Para mim, a carta mais pesada do baralho cigano é a torre. Por mais que possamos esperar muitas, pode falar, muitas chamas, muitas injustiças, muitas passagens para o plano espiritual. Por mais que possamos esperar, e podem esperar, vulcões entrando em erupção agora na segunda quinzena. Sim, hoje é dia 15. Pode ser amanhã, pode ser depois, pode ser dia 20. Vai ter, pode ser no final do mês, pode. Vamos ter eventos naturais, tragédias naturais. Tudo isso faz parte do plano espiritual. Ou seja, os homens não estão sendo castigados. Quem castiga o homem é o próprio homem. É a espiritualidade em ação. Para que Papai do Céu não mande um dilúvio? Para que Papai do Céu? Porque tanto que o acordo do Papai do Céu com a humanidade é que toda vez que tivesse uma tempestade muito forte, toda vez não, sempre que possível, ele ia enviar um acordo, ele fez um acordo com a humanidade, que ele não ia mais fazer daquele jeito. Aí ele mandou o arco-íris. Então, enquanto a gente avista arco-íris, é sinal que o Papai do Céu não quer acabar com a Terra de uma vez. Mas ele precisa limpar a Terra para uma nova era. Porque não adianta a gente querer paz no mundo. Eu vejo comentários aí nas redes sociais, eu queria acordar hoje e encontrar a paz no mundo. Sério? Com tanta gente cometendo tanta tristeza contra o seu próximo, com tanta individualidade, com tanta maldade, você acha mesmo que a gente vai acordar num dia de paz, seja ele em qual país for? Vamos atentar à realidade que 80% da população mundial hoje só pensa em si mesma, só pensa no próprio umbigo. A empatia está zero. Existe muita lacração nas redes sociais, mas na prática não funciona. Eu posso dar um exemplo de coisa simples. Tem um filho especial como eu tenho, esteja numa fila, seja ela do que for, e tenta, que é um direito seu por lei, pelo menos no Brasil, a colocar seu filho na frente da fila, para ver como as pessoas reagem. Empatia? E é esse mundo que você quer paz. Quero paz. Eu também quero. Mas como que a gente vai ter paz se a Terra está infestada de gente individualista, gente egoísta, gente ruim? Vocês estão entendendo agora? Então isso faz parte do plano espiritual. Tem que limpar, tem que limpar, tem que limpar. Eu vou deixar isso aqui. Esse aqui tá mais ameno. Muitas cartas coincidem, sim. Eu vou deixar as que coincidem para depois, tá? Ou seja, já passou da hora, casa 42. Aqui vem como as pessoas, a humanidade. Já passou da hora da gente ser inocente, de agir como crianças, acreditando que o mundo é de Barbie, que o mundo é colorido, que tudo isso vai passar no piscar de olhos e a gente vai viver a nossa vida normalmente. Vamos fazer churrasco, vamos à praia, vamos. Podem até ir,
Eu sempre falo nos meus vídeos. Presta atenção nos céus, especialmente nas... Mesma posição, vocês estão vendo aí? Por isso que eu gosto de tirar na frente de vocês. Casa 12, casa 12. Pássaros. Você tem percebido na região que você mora pássaros que você não via há muito tempo? Você tem percebido? Coloca aí nos comentários. É como se animais que... Pássaros, especialmente, que residiam por ali há décadas atrás, 100, 200 anos, séculos, né? Tivessem voltado. Por que isso está acontecendo? Presta atenção nos pássaros. Presta atenção nos pássaros. Por quê? Porque eles já estão sentindo a terra mais limpa, por mais atrocidades que faz parte, porque nós estamos numa briga do bem contra o mal, e o mal está usando a política suja para atuar sobre as pessoas, e pessoas estão cometendo atos que não dá nem para nomear, e não é em nome da religião, não é em nome de terras, é por ódio pelo próximo. Por isso que eu falei, quando aquele livro de Anne Frank chegou até mim, eu não fazia a menor ideia que era um sinal de uma previsão que eu faria e de que muitas coisas aconteceriam exatamente como estava descrito naquele livro. Não existem coincidências para a espiritualidade. Então prestem atenção aos sinais. Você, eu, todos nós estamos aqui nessa época, nessa era, por algum motivo. E agora, é o despertar seu. Aqui o sol, ele vem como algo dentro de você. O mundo, nos próximos 15 dias, vai fazer um boom. É como se o eixo da Terra saísse do lugar. Podem esperar. Mas você também vai. Sabe aquilo? Eu sempre falo nas minhas consultas. Porque eu vejo que muitas pessoas estão adoentadas espiritualmente, fisicamente, por uma somatização de situações vividas e onde o corpo dela, através de doenças, ele exterioriza, porque o corpo tem que botar para fora de algum jeito. Não tem aquele ditado antigo, quando a cabeça não tá boa, o corpo padece? É isso. Cabeça e coração, sentimento. E sabe você que vem aqui, agora é hora, tá? Porque o cão vem em ambas as posições. A casa vem como seu corpo, seu espírito. O cão, em ambos os jogos, cão. A criança também veio aqui, mas aqui a criança veio com uma busca pelo crescimento interior. Por quê? Aqui a casa da montanha, você tá suportando em tudo, tá? Isso vai acontecer com você. Escreve o que a cigana está dizendo. Nos próximos dias, já começa hoje. É cedinho agora, são, creio que 7h30, 8 horas da manhã. O vídeo vai pro ar tardezinha, ou comecinho da noite. Mas é hoje, tá, girassol? Hoje. Isso vai acontecer com você. Por isso que eu vim trazer essa mensagem. Sabe aquele chefe chato que não é de hoje, que ele já tá te tirando do limite? Sabe aquele filho que apronta e você fala, e já tá tirando o limite? Sabe aquele marido que não se toca, que ele precisa ser um pouco mais flexível, menos racível? Sabe aquela vizinha que não se toca e fica toda hora pedindo Netflix, a senha da Netflix, a senha da internet?
situações que você vem engolindo o sapo, engolindo o sapo, engolindo o sapo, quando eu falo que a humanidade vai fazer um boom, é agora. Por quê? Porque se o ser humano não exteriorizar agora e não impor limites agora, ele não vai conseguir dar continuidade aos dias que virão, as mudanças que estão por vir. Então, esse processo de limpeza é como se você tivesse um vulcão aí dentro de você, para eu explicar melhor, e ele está ali. Mas esse vulcão, ele está sendo alimentado com mais como é que chama? Lavas, né? Lavas. Ele está sendo mais alimentado para ficar cada vez mais. E aí ele vai fazer boom. Mas esse boom é bom. Você só não pode sair batendo em todo mundo, né? Não pode, né? Nem agredindo ninguém. Mas as pessoas, nos próximos 15 dias, estarão intolerantes. Isso já está há muito tempo. Tudo aquilo que você vem guardando, você vai vomitar. Desculpa o termo aqui, chulo, mas você vai vomitar. Você vai impor limites. Casa dos caminhos, casa da foice. Corte, Tramontina. Você vai impor limites em situações e pessoas que fizeram você chegar no teu limite. Sabe a ponta do iceberg? Pois é, o limite explodiu. Bum! Por que isso? É necessário? É necessário. A humanidade está doente. Todos nós estamos. Com tudo isso, pessoas mais despertas, né? Porque quem vive no mundo de bobe, né? Eu não gosto de nada torto, eu tenho toque, eu fico daquele jeito. Então, a humanidade, você. Sabe, que eu dei exemplos de vizinhos, de chefe, de marido, de filho, mas é em geral, tá? Você vai fazer um boom. E esse boom não é ruim, tá? Faz parte do teu crescimento, a casa da criança. É os caminhos, essa exteriorização, botar pra fora. Casa da chave, cavaleiro. Cavaleiro é casa 1, a primeira carta que traz o que, o cavaleiro? As boas novas. Sim, teremos boas novas também. Mas você quando muda de casa, você entra na casa suja, seja por obra, quando é casa nova, jovem, ó. Ou seja porque alguém mora ali, você quer viver na sujeira de outra pessoa, não, você não limpa a casa. Você não joga móveis velhos, tudo que tiver velho se tira. Eu, pelo menos, faço isso. É isso. É sobre isso. Então, os próximos 15 dias, você que está me ouvindo agora, você vai fazer uma autoanálise depois que acontecer o boom, porque você vai ter um boom. Seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja com seus familiares, parentes. Você vai fazer um boom. Ou se vai. Faz parte do teu crescimento para abrir a sua consciência para o novo que está por vir. E é claro, para suportar os 15 dias que virão. Como eu falei, e falo, repito, os próximos 15 dias agora de outubro. Gerações. É um avião em turbulência tremenda. Mas podem esperar explosões de todos os tipos. Tudo que lida com fogo, tudo que arde, tudo que queima, inclusive aquilo que queima dentro de você, vai explodir. Bom, como dizia minha falecida mãe, Dona Carmen Lúcia, para um bom entendedor, um pingo é letra. Compartilhe esse vídeo, não deixe de deixar seu like, essa mensagem é muito importante, tá bom? E por favor, direção, coloca nos comentários sugestão para os próximos vídeos, tá bom? E vamos lá. Esse boom também serve para mim. Então, quem estiver enchendo o saco, se prepara porque a cigana vai explodir também. Eu também sou de carne e osso. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje.
Eu deixo a todos vocês, minhas gerações, a minha bênção cigana. A proteção da nossa mãe, Santa Sara, nossa padroeira, que ela cubra cada um de vocês com o manto dela. Que nosso Papai do Céu, nosso Criador e nosso Mestre Jesus estejam presentes na vida, no coração, nas atitudes, na casa de cada um de vocês. Excelente semana, apesar dos pesares. Mas tudo tem um propósito. E acreditem, para as pessoas mais espertas, esse bom vai ser um alívio, tá bom? Fiquem todos na luz, que haja luz, e oremos pelos nossos irmãos, todos eles, o povo que está sofrendo de um lado e o povo inocente também que está sofrendo de outro. Oremos, só assim a gente pode auxiliar a terra a ficar suportável neste momento tão difícil que não vai acabar tão rápido. Tá bom, gerações? Um beijo da cigana. Até o próximo vídeo, se Papai do Céu permitir e Santa Sara nos abençoar. Amo vocês.